Olá, eu sou Mauro Pereira e hoje vou contar uma história para você de como que aconteceu a criação de 3 empreendimentos, que foi é realmente bem curioso. Quem participou pode teve uma experiência de vida muito bacana. Aconteceu em 2009, logo depois da crise que foi americana, que foi muito forte. Na época, o telefone da imobiliária, eu trabalhava na imobiliária gaúcha, o telefone praticamente não tocava, a procura por imóveis, a sensação de pós-crise, todo mundo achando que os preços estavam muito altos, o clima de incerteza estava bem grande, a esperança que fosse cair, despencar muito o preço dos imóveis era muito grande e na realidade não aconteceu. Começaram as primeiras reuniões e notícias que chegou bastante dinheiro para a Caixa Econômica, que as construtoras iam ter incentivo, que ia ter uma condição especial de juros. Na época, a melhor condição de juros que existia era de 6%, praticamente não existia subsídio. O subsídio que existia na época era R$ 1.200, que era um auxílio à escritura, pelo que alguns falavam. E nesse cenário, a gente começou a fazer a formação de grupo. O que consiste a formação de grupo? Você simplesmente pegar um interessado em vender um terreno, uma construtora com interesse de construir, uma pessoa com cadastro apto para financiar e o procedimento que envolva, que fique barato para um, lucrativo para o outro, viável para o outro. Então, essa organização não é fácil de fazer, porque, na realidade, para acontecer dessa forma, tinha que estar 100% vendido. Era difícil até de imaginar que fosse dar certo, mas em junho de 2009, até foi a época que foi criado o blog do Mauro. A gente começou a fazer posts dessas notícias, a informar que no final do mês, dia 20 de junho, teria o feirão. Foi marcada uma reunião na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. E na época a adesão foi muito grande. Da Polícia Militar, de 50 e poucas pessoas, praticamente 30, em uma hora de explicação, levantaram a mão como interessados. O valor do imóvel era bem mais barato do que um imóvel igual pronto. A condição de financiamento era equivalente a um aluguel. Era até difícil acreditar que fosse dar certo. As reuniões, ocorreram 3 reuniões no início, não tinha nada de projeto aprovado, tinha apenas o esboço de como seria. E a ideia da construtora e a vontade das pessoas que tinham interesse de comprar. Com a data do feirão, muita gente já estava procurando, queria entrar na lista de reservas, só que precisava levar essa mercadoria para o feirão também. Então foi agendado e tanto que quando começou o feirão, dia 20 de junho, havia uma fila bem grande, porque era um imóvel de 3 quartos, em 2009 um apartamento de 3 quartos na faixa de 80 mil, era um preço muito atrativo. E até no feirão não tinha ainda o projeto aprovado. Esse primeiro feirão foi o primeiro feirão da Caixa de Cascavel e praticamente eram muito poucas unidades certas que iam sair a construção. Tinha empreendimento pronto, que era o Amazônia, no Country, e o restante praticamente todos eram um esboço de projeto. Nem tinha projeto aprovado. Conforme o interesse das pessoas, é que o empreendimento ia se desenvolver e ser financiado na planta pela Caixa. O cenário para a imobiliária mesmo era muito complicado nessa época, porque eu como corretor fiquei vários meses sem venda nenhuma. Era um medo, as pessoas que buscavam procurar imóvel não telefonavam, era uma situação que foi bem complicada naquela época. E essa esperança que fosse dar certo, para quem participou, era muito grande, porque a pessoa ia ter praticamente com um mínimo de valor de entrada, ela ia estar realizando um grande sonho e eu foquei em cima disso e empenhei bastante o trabalho em cima. E o objetivo que eu tinha principal era transformar isso em realidade, fazer isso acontecer, fazer esse financiamento acontecer de verdade. No dia do feirão, para mim foi um dia histórico. Eu me sentia como se eu estivesse dando chocolate para criança carente. Era muita gente interessada e eles perguntavam, e qual a garantia que vai sair? Eu falava, não tem garantia. A pessoa assinava um termo de reserva, eu não tinha certeza que o projeto ia sair. Eu acreditava, todo mundo tinha vontade, a construtora queria, a Caixa Econômica queria, a pessoa queria, o corretor queria, mas a certeza, eu não podia dar certeza para a pessoa. Então existia o clima da dúvida ainda. Muita gente acabou nem indo na Caixa Econômica para levar os documentos. Quem não levou os documentos, a gente simplesmente tirou da vaga e substituiu por alguém da reserva. Em questão de uma semana, tinha quase 400 pessoas na fila de espera. Foi um período muito bacana assim, para
para a vida dessas pessoas tinha uma fila de espera muito grande. Era muito fácil, se alguém desistisse, era uma ligação e já estava substituída essa pessoa. E não era nada fácil, porque a comunicação não existia, o WhatsApp, era o e-mail, um monte de gente não usava. Qualquer novidade tinha que sair ligando um por um. E eu postava no blog cada evento que fosse acontecendo, cada confirmação, cada substituição, abriu vaga. Então a forma de me comunicar era pelo blog. Eu não tinha muita experiência com blog, comecei a aprender naquela época. Só que como não tinha a internet em Cascavel não era muito avançada nessa parte, praticamente se você procurasse qualquer coisa de feirão, Caixa Econômica, financiamento e apartamento, caiu o blog e tinham quase 300 pessoas por dia acessando para ter as informações do site. O clima de incerteza durou por quase 3 meses ainda depois desse evento e ainda não estava, assim, eu gostaria de dar certeza para a pessoa, mas eu não tinha certeza. Junto com o clima de incerteza tinha as desistências. Cada desistência eu puxava um substituto, aprovava na caixa e ficava esperando. A boa notícia é que as coisas começaram a dar certo. Devagarzinho foi saindo as aprovações, saiu a aprovação do Nova York, que era o Residencial Felice, saiu a aprovação do Felipe no Alto Alegre. O empreendimento do Country, ele acabou não saindo a aprovação naquele projeto. Então teve que ser praticamente redesenhado e esse acabou demorando quase um ano depois. Os 2 primeiros empreendimentos foi marcada de quando começou, do dia 6 de junho até o dia 9 de dezembro, praticamente foi o período de formulação, de idealização, de desenho, de aprovação, todo mundo concordando, aprovação na prefeitura, aprovação do empreendimento na Caixa e financiamento. Para os dias de hoje, isso é quase um recorde, porque hoje um empreendimento geralmente demora mais que isso. Naquela época a gente acabou dando muito certo esses 2 empreendimentos. Foi os únicos 2 empreendimentos da Caixa que financiaram naquele ano. Então, no começo de dezembro, praticamente foi feita a assinatura do Residencial Felipe, do Alto Alegre. Foi feita a assinatura do Residencial Felice. Era 100% de venda. Só que de um dos empreendimentos acabou ficando algumas pessoas para uma segunda chamada. Porque não faltou algum documento, algumas coisas faltaram e precisava fazer o quanto antes o empreendimento. Então, nessa época de dezembro, foi um clima de alegria muito grande. Eu lembro que as pessoas... Nossa, era muito bacana para mim, me marcou demais. Assim, poder estar participando desse momento para cada um deles. Eu tenho cobertura bastante com foto de quase todos os episódios. Depois da assinatura do contrato, aí é que começou a ser feita a construção do empreendimento. Então, a limpeza do terreno foi feita depois que já estava todos os contratos de apartamentos assinados. Isso hoje até é difícil de acontecer. Você achar um apartamento sem entrada nenhuma, praticamente também é muito difícil de acontecer. E para a época, quem tinha renda de 1.700 conseguia financiar, ganhava subsídio e não tinha entrada. Era uma condição muito especial. A forma foi realmente muito difícil. Para a construtora hoje, por exemplo, eu vejo para uma construtora tentar entrar numa manobra dessa é complicado porque ela precisa de um lucro, ela precisa de uma entrada, de um compromisso. A pessoa que não dá entrada, ela não vai ter compromisso e dificulta, porque é uma desistência no meio do caminho. São hoje 44 apartamentos, são milhões de reais que estão na mesa e o risco às vezes fica só para a construtora. Então para mim foi uma alegria muito grande poder estar lá junto com essas pessoas. Eu imagino que para cada um foi inesquecível. Depois desse evento eu participei de todas as semanas praticamente, eu tirava foto do empreendimento, postava no blog, fiz alguns vídeos na época, até algumas coisas estão disponíveis no YouTube até hoje, e assim funcionou. E o objetivo desse vídeo de hoje era contar essa história, que para mim é uma história muito especial. Tenho certeza que para quem participou desse episódio teve um momento de vida com grande alegria, teve uma valorização de maioria dos casos de mais de 100%, é um prazo bem curto. Eu considero os melhores negócios de Cascavel até hoje dos que eu conheço. Eu estou aqui em Cascavel desde 2007 e eu não vi nenhum empreendimento ter uma valorização tão grande como a formação de grupo. Eu fico muito contente de ter participado da vida das pessoas desse empreendimento. Eu fico muito contente de ter conhecido cada pessoa, a gente fez grande amizade. Quem participou, até se quiser, faz um comentário aqui nos comentários, diz o que achou, como que foi essa experiência, que para mim foi fantástica. E caso você tenha interesse de participar em um empreendimento
parecido com esse, ou essa formação de grupo, ou essas construções a preço de custo que a gente está organizando agora, SPE, vai ter alguns vídeos nos próximos meses agora que vai estar explicando como funciona certinho isso daqui. Gostaria que vocês se inscrevam nesse link que está aqui embaixo, e eu posso estar mandando mais algumas informações a respeito disso dali. Um grande abraço do seu amigo Mauro Pereira.